17 de julho de 2025. Boa tarde, gente. Gente, Andorinha Patriota passando por aqui para falar sobre o tarifaço de Donald Trump e os 43 anos de cadeia que o Paulo Gonet, o petista comunista, o membro do STF, quer impor ao nosso presidente Bolsonaro. O objetivo dessa esquerda, gente, é prender o nosso presidente. É tirar ele da disputa eleitoral. Afastar o maior opositor político da esquerda, da história do Brasil. Gente, o Donald Trump, como as mídias sociais já veicularam aí, e eu já falei também, ele mandou um Twitter, né, pedindo para deixar o nosso presidente em paz, porque estão fazendo uma verdadeira caça às bruxas, né? Estão perseguindo. Nosso presidente é um perseguido político. Não só o nosso presidente, mas como toda a direita conservadora. Os nossos militares, os nossos generais, o coronel das Forças Especiais, o Mauro Cid, o Felipe Martins, o Anderson Torres. Agora ele está perseguindo aquele ministro Gilson, né? Que era da cultura, né? Caçou o passaporte dele turismo. Caçou o passaporte dele e trancou ele em Recife. Ele não pode sair do Recife. Não pode. A desculpa é de que ele estava ajudando querendo conseguir um visto, né? Para o Mauro Cid, para fugir, ó. Ele estava vendo um visto pro pai dele, né? Para Portugal. Aí prenderam o rapaz. Eles ficam inventando, gente. Eles ficam inventando. Não existe mais lei no país, muito menos Constituição. Não. Essa esquerda ela não obedece acordos internacionais, tratados internacionais, aquele pacto de São José da Costa Rica. Não obedece mais nada. Acordos financeiros internacionais, nada. Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, não obedecem nada. A esquerda não obedece lei alguma. Ela anda à margem da lei, aquele negócio. E como o STF é um braço do PT, virou o Tribunal Popular Nazista Chinês, também não obedece. Os ministros também não obedecem. Não é a instituição. São as pessoas que estão dentro da instituição, os funcionários públicos. Então, gente, o presidente Donald Trump mandou esse Twitter aí, e ele, através de uma carta, falou inclusive da influência nas eleições do Brasil, né, que as nossas eleições não foram livres. Nós não tivemos eleições livres no Brasil. É aquele negócio, nós tivemos a interferência internacional nas nossas eleições, nós tivemos a USAID aqui dentro, a esquerda dos Estados Unidos, nós tivemos o Partido Comunista Chinês. A nossa soberania foi atacada nas eleições de 2022. Então nós não tivemos eleições livres, o processo eleitoral não foi um processo imparcial, não foi um processo isonômico. As chapas eleitorais foram tratadas de forma diferente, enquanto a chapa do PT podia fazer tudo o que ela bem quisesse, a chapa do PL, do nosso presidente, do general Braga Neto, foi perseguida pelo TSE/STF. Não houve um tratamento isonômico, não houve transparência, não houve contagem pública dos votos, não houve o confere, não deixaram a equipe técnica das Forças Armadas fiscalizar, ter acesso ao sistema eleitoral, né? Não entregaram, não corrigiram as inúmeras inconsistências das urnas, porque eles receberam um ofício do Ministério da Defesa falando das inconsistências das urnas eletrônicas, não corrigiram, fizeram só algumas, corrigiram só algumas para não dizer que não atenderam, né? E no final de tudo, o Ministério da Defesa, através da sua equipe técnica, fez um relatório pedindo o código-fonte para conferir se a possibilidade existente de algum código malicioso que pudesse alterar o resultado das eleições. E não entregaram, viraram as costas para o Ministério da Defesa. Então,
o processo eleitoral nosso foi viciado, um processo viciado, como eu já disse anteriormente. E aí Donald Trump falou das eleições, falou que o nosso presidente está sendo perseguido, falou que ele está de olho, acompanhando tudo, para deixar o Bolsonaro em paz. E falou que a partir de 1º de agosto, agora houve a prorrogação desse prazo, né, até o fim de agosto, parece, até o final de agosto, vai aplicar ao Brasil 50% de taxa, de tarifa. Ou seja, qualquer produto que for vendido do Brasil, que for vendido lá nos Estados Unidos, vai ser taxado de 50%, a não ser aqueles que forem fabricados no território americano. E aí o cabra aí diz que é acionar a reciprocidade. A tal da reciprocidade. Ah, é? Então tá, eu vou colocar mais 50. Aí o Donald Trump falou, tá. No comunicado ele falou, nessa carta. Então tá, vai ser 50 mais os seus 50. Aí vai virar 100. O porquê dos 50%? Aí agora estão dizendo que o nosso presidente é que é o culpado disso aí tudo. Não é não, gente. Nosso presidente não é culpado disso não. O Donald Trump, ele está protegendo o comércio exterior, né? Porque esse cabra aí, ele se declarou, ele colocou o Brasil numa situação anômala. Este governo já é uma anomia. A partir do momento que soltaram esse descondenado e soltaram a petralhada todinha, anularam a Lava Jato, anularam tudo, anularam, que pra mim essa anulação é nula. Pra mim tudo é nulo, tudo que esse governo fez é nulo. Tudo é nulo. Por quê? Porque a eleição dele é nula. Uma coisa nula não pode gerar direitos, né? Todas as nomeações, tudo é nulo. Ah, tem consequência? Tem, mas é tudo nulo. Para mim, tudo é nulo. Eu continuo dizendo que essas eleições são nulas e tudo que foi feito por esse desgoverno é nulo. Então, essa tarifa é para... A gente até se perde, né? Que é tanta coisa, meu Deus do céu. Oh, Jesus amado. Essa tarifa é para proteger os Estados Unidos, porque esse cabra aí colocou o Brasil numa situação de inimigo dos Estados Unidos. Nós não somos inimigos dos Estados Unidos. A esquerda brasileira que é inimiga dos Estados Unidos, porque ela quer implantar aqui a porcaria do socialismo, do comunismo chinês. Ela quer entregar o Brasil para a China comunista. Não é à toa que ela assinou aqueles acordinhos vagabundos, né? Aqueles acordinhos entregando a nação brasileira para o Partido Comunista Chinês, entregando o nosso petróleo, a nossa água, a nossa comida, a nossa biodiversidade, a nossa energia, o nosso nióbio, o nosso grafeno, o nosso titânio, entregando tudo, a nossa Amazônia. Não é à toa. Então ele fez os 37 acordos. Então agora eles estão culpando o nosso presidente. Então estão querendo enfiar o nosso presidente 43 anos na cadeia, uma condenação ilegal, porque esse processo é um processo nulo, não houve tentativa de golpe, é um crime inexistente. É aquele negócio que eu falei, eles começaram prendendo o Mauro Cid por um cartão de vacina. Aí no meio do caminho começaram fizeram um badernaço no dia 8 de janeiro, os prédios já estavam abertos, culparam os patriotas, colocaram infiltrado lá dentro, teve gente do MST quebrando tudo. Quem quebrou o Palácio do Planalto, o STF e a Câmara, o Congresso, foram os infiltrados da esquerda. Algum patriota ou outro ali se empolgou e quebrou alguma coisa, errou, depredou o patrimônio público, mas foi a esquerda, gente. A esquerda é escolada na destruição. Ela tem um demônio de destruição, é o demônio da destruição. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. É só isso que essa esquerda sabe fazer. É uma esquerda endemoniada. É endemoniada. Quem capacita essa esquerda é o espírito do anticristo, espírito do capiroto. Pois é. Então,
começaram prendendo os patriotas, fizeram aquela prisão em massa, aquela prisão nazista, aí pegaram o Mauro Cid com o negócio de cartão de vacina. No meio do caminho, em 2024, surgiu a história do golpe do punhal verde e amarelo, para pegar o Bolsonaro. Por quê? O nosso presidente não estava nem aqui. Como é que o nosso presidente participou de golpe? Golpe sem arma, golpe sem forças armadas. Ele passou o comando das forças armadas para esse cabra aí. Ele passou o comando. Passou o comando e trocou os comandantes. Ele recebeu os comandantes novos, ele deu posse, né, para os presidentes. Ele passou, nomeou 2 comandantes e depois, inclusive, ele tirou o general Arruda e botou o Tomás Miquel. General Tomás. Como é que o nosso presidente deu posse, deu golpe, se ele mesmo nomeou um general da confiança dele? Estão vendo? Não se dá golpe sem forças armadas, gente. E outra coisa, o possível estudo de um estado de defesa, de um estado de sítio, de uma GLO, é constitucional, artigo 142. É uma medida constitucional. Não se dá golpe com medida constitucional. Mas, mesmo assim, o nosso presidente não estava nem aqui. Aí enfiaram o Felipe Martins isso aí, porque o Felipe Martins era o assessor do nosso presidente, né? Enfiaram o rapaz nisso aí, fraudaram lá, alguém fraudou lá os registros de imigração lá dos Estados Unidos, colocou o número do passaporte perdido, que ele já estava perdido, né? Um outro número e um registro com o nome errado do Felipe Martins. Sendo que o Felipe Martins não embarcou com o nosso presidente, não estava no avião. E o Alexandre de Moraes sabia o tempo inteiro que ele estava no Brasil. E assim mesmo ele prendeu o Felipe Martins, dizendo que o Felipe Martins estava querendo dar um golpe para o nosso presidente. Isso é tudo fuleiragem, gente. Isso é tudo falso. Então é um crime inexistente, um crime que não existiu. Então tudo é nulo. O inquérito é nulo, que começou com o Dias Toffoli, né, com um amigo do meu pai, com a matéria, né? Do amigo do meu pai, aí passou para Alexandre de Moraes, aí começou a perseguição à direita conservadora. Aí foi aquele negócio que você já sabe. E agora a anulação da Lava Jato, como eu estava falando, é nula. A anulação da Lava Jato é nula. Dias Toffoli não tem autoridade processual, ele não tem lei que respalde ele a anular uma investigação primorosa como a Lava Jato, sentença de uma justiça federal que faz parte das instituições brasileiras. Ela faz parte da organização do Poder Judiciário. Você não pode ignorar uma sentença dada por um juiz competente, né? Competente e simplesmente dizer que não vale. Com base em que está dizendo que não vale? Ah, a lei do CEP. Gente, a doutora Eliana Calmon, ela explicou assim, de uma forma bem clara. São 2 os critérios para você firmar a competência de um juízo. O lugar e a matéria. A matéria é competência absoluta. Ela não se prorroga. Se você propor uma ação num determinado lugar e a matéria não disser respeito, aquele juízo, a ação é nula. O juiz não vai nem receber a propositura da ação. Agora, do lugar, se ela não for arguída logo de cara e ninguém falar nada, a competência se prorroga. E a competência se prorrogou. E mesmo assim, como o tal do Petrolão, que agora o Dias Toffoli anulou, inclusive a delação do Youssef, né? Anulou do doleiro, que começou tudo com o doleiro, né? Aí pegou e anulou. Diz respeito a um mega esquema de corrupção no Brasil inteiro. Aí já era competente, né? Aí o primeiro o juiz que tomasse conta da matéria, que desse o andamento, né? Da ação penal, o juiz singular que desse o andamento na ação da denúncia proposta pelo Ministério Público,
firmava a competência dele. Não foi arguída, então pronto. Porque ele poderia, na arguição de incompetência da Justiça Federal da 13ª Vara, não concordar. Dizer, não, a competência é daqui sim. Então, gente, é tudo nulo. Dias Toffoli não tem poder para anular uma investigação, não tem poder para anular uma sentença e muito menos um acórdão proferido por um órgão colegiado como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ah, eu não quero, não existiu o Petrolão, é tudo nulo. Só o gerente devolveu 100 milhões de dólares. E o endividamento da Petrobras, 900 bilhões, não existiu? E os 300 milhões da OAS, que disse que estava à disposição desse cabra aí? Gente, eu vou dar um intervalo. Não existiram? Ai, gente, vou dar um intervalo. Beijo. Depois eu continuo. Tchau.